verbal e a linguagem não verbal. Isso aí nós aprendemos também na língua portuguesa. A linguagem não verbal é tudo aquilo que não é falado, tudo aquilo que não é escrito, mas sim apresentado por imagens, tá bom? Apresentado por imagens, aquilo que você no visual, você vê no visual. A sua postura diante um atendimento ao seu cliente, você precisa entender de que maneira você está se apresentando para o seu cliente. Também isso é uma etiqueta social. Você vai atender um cliente de braços cruzados? O que ele vai entender? Que você não quer atender ele, você não está com muita disposição de atendê-lo, né? Você não quer dar muita informação. Que gesto você vai fazer quando você está falando? Particularmente eu tenho um grande problema de gesticular muito com as mãos, então eu procuro sempre colocar as minhas mãos em algum lugar onde eu não possa estar soltando ela para estar gesticulando, apontando, fazendo, né, esse gesto. É uma situação que realmente é algo meu, então eu procuro sempre no momento de um atendimento sempre, né, estar com as mãos segurando algo ou colocando uma sobre as outras para que eu não possa, né, até mesmo espantar no atendimento. O cliente, querendo ou não, ele fica meio que alvoroçado junto com você também, tá bom? E outra situação é sobre pontualidade, não é? A pontualidade é muito importante em todos os meios profissionais. Todos e qualquer profissional ele precisa ter pontualidade, né? Você trabalha em um órgão público ou numa empresa privada e isso vai contar muito para você como profissional. Seu horário de chegada, por um exemplo, é 7 horas, 8 horas. Se você chega atrasado, você já pode estar atrasando vários atendimentos, seja presencial, seja telefônico, seja por meios de redes sociais, internet, no caso Facebook, Instagram, dependendo da empresa que vocês trabalham, qual é o nicho que vocês trabalham, que tipo de serviço vocês prestam. Então, é muito interessante que você, como recepcionista, chegue no horário, organize, né? Tem que ter a sua organização, organize aquilo que você vai fazer durante o seu expediente de trabalho, tá bom? É muito interessante a pontualidade. Assim, não temos muito o que falar, né? Isso aí é uma regra básica que nós temos que ter, e isso sim, ele é protocolado, ele é uma regra, não é? Que dentro da empresa você vai cumprir o seu horário. Se seu horário é 8 horas, procure chegar alguns minutinhos antes, dependendo do horário, né? Que é o seu início de expediente. Procure chegar 5, 10 minutos antes, ou 15 minutos, no máximo 15 minutos antes, para estar se organizando. E às 8 horas, né, você começar o seu atendimento de maneira calma, eficaz e eficiente, tá? A sua apresentação, pessoal, ela é muito importante. Aqui nós estamos falando de aparência. Falamos sobre a vestimenta, que ela é muito importante também, claro. Mas também o corte do cabelo dos meninos, a barba a se fazer, né? As meninas, questão de cabelo amarrado, maquiagem. E dentro do ambiente de trabalho que eu estou inserido, eu posso usar que tipo de maquiagem? Posso usar batom? Posso usar sombra? Ou não, tem que ser uma coisa mais branda, tem que ser um batom de cor mais branda, aquela coisa assim mais simples, tá? Tudo vai dentro da cultura organizacional que você está inserido, e isso também tem que ser repassado para você. Se caso não seja repassado, é sempre bom perguntar. Não é? Para os meninos, tem alguns locais que eu já trabalhei também, que eu já passei, né, por diversas equipes, e lá era permitido, por exemplo, usar brincos, os meninos, né? As meninas é mais comum, porque a sociedade ela impõe que as mulheres podem, né, colocar mais acessórios, colocar mais adereços em seu corpo. Já em alguns locais os homens não podem. Isso aí é um tipo de regra que a sociedade impôs. Mas aí em certas equipes que eu já
estive inseridos, por exemplo, podia usar brinco, podia usar piercing, podia usar o cabelão grande, né? Tem homens que gostam, né? Esse estilo de cabelão grande, amarrar assim grande. Podia utilizar, né, certos tipos de acessórios. Então, vai depender muito da empresa que você está inserido. Se não pode, olha, algo mais social, cabelo mais batidinho, sem a barba, né? Sempre tem que estar com a barba parada, né? As meninas com uma maquiagem mais branda, sem acessórios muito chamativos, né? E aí é a sua apresentação pessoal que vai dizer quem é você dentro da empresa, né? Que vai dar a sua característica dentro da empresa. Também o tom de voz, nós temos que adequar o tom de voz para cada situação. Por um exemplo, se um cliente, um usuário, um visitante chega para você com uma tonicidade de voz já elevada, muito alta, não quer dizer que você também vai gritar de uma maneira agressiva com o cliente, com o visitante ou com o usuário. Você vai buscar tentar equiparar, né, equivaler sua tonalidade de voz e, com o decorrer da conversa, tentar amenizar para que aí o outro consiga lhe acompanhar também, certo? Também, se você, por exemplo, precisa falar mais alto, procure elevar de maneira devagar, para que um colega, não seja só um cliente, mas que um colega também possa entender que você precisa falar mais alto. Não estamos falando de agressividade, estamos falando de tonicidade de voz, o tom da voz que você usa para cada situação. Por exemplo, dentro de uma palestra, vou supor um exemplo meu. Eu já fui palestrar para uma equipe onde eu trabalho, equipe de 40 e pouco, 30 e poucas pessoas. Mas, querendo ou não, no momento estavam muitos conversando, muitos estavam conversando. Eu estava tentando falar de uma tonicidade de voz assim, média, para que todos pudessem ouvir. Só que aí, como muitos estavam conversando, então eu tive que aumentar o tom de voz e dar uma chamada. Ei! o modo de tratar com as minhas equipes de colaboradores. Vamos dar um pause aí na conversa, senão eu vou ter que falar mais alto e até o final da palestra eu não vou conseguir terminar porque a garganta vai embora. Então, uma coisa assim, muito importante que nós palestrantes nós temos que ter é o conhecimento da nossa tonicidade de voz. Se a turma tá ok, dá para falar de um nível médio, só não pode falar baixo porque são muitas pessoas e muitos não vão conseguir ouvir. Mas dá para falar de um nível, uma tonicidade média? Beleza. Se precisar aumentar o tom da voz, vão ter que dar um jeito, né? Mas aí saber em cada situação ter o tom de voz. Então isso daí é muito importante também para os recepcionistas. Uma coisa muito importante sobre a caixa postal em dia. Posso dizer que há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade em ter minha caixa postal em dia, não responder, não só a caixa postal em si, queridos, mas qualquer outro meio de comunicação, né? Seja no WhatsApp, isso nós estamos falando de meio profissional, vida pessoal, cada um sabe, né, de que maneira administrar, mas estamos falando na questão pessoal, caixa postal em dia, responder sempre aos e-mails, né? Porque isso pega mal com o profissional, né? E responder também sempre mensagens do WhatsApp dentro da corporação, né? Dentro da empresa. Se um cliente busca alguma informação, algum usuário, algum visitante também precisa, né, saber qual horário de funcionamento você precisa responder. Eu não posso responder agora, não tenho informação que você precisa, ou eu estou em reunião, não tem como atender, mas rapidamente responda. Retorno em breve, em 1 minuto estou retornando. Isso daí é uma falha que sempre nós profissionais, não só os recepcionistas, mas todos nós profissionais temos. Posso dizer também que eu já tive esse tipo de falha, tá? Tive esse tipo de falha em, às vezes, esquecer que eu tinha que responder algum e-mail, alguma mensagem de WhatsApp, então eu tinha que correr contra o tempo para resolver. Mas também, dependendo do tipo de empresa que você trabalha,
alguns tipos de serviços, também vocês podem usar Instagram, Facebook, LinkedIn, né, Twitter. Então, esses tipos de meio de comunicação, eles precisam estar atualizados, né? Então é muito interessante que nós, recepcionistas, nós temos que prestar bem atenção na questão de responder. É isso, né? Responder. Não posso responder no momento, mas pelo menos dê um feedback. Olha, não posso responder agora em 1 minuto. E se tiver que responder em 1 minuto, responda em 1 minuto, 2 minutos. Você não pode esperar um dia todo, passar para o outro dia. Só vou poder responder no outro dia. Não, respondo o mais breve possível, porque isso pega muito mal para o profissional, certo? Para a empresa em si, né? Para a empresa em si pega mal, tá bom? Respeitar os horários de intervalo. Se você tem 15 minutos, procure se organizar em 15 minutos. Se você tem meia hora, 1 hora, 2 horas de tempo, então procure se organizar nesse tempo. Mas sempre respeite os horários de intervalo. E uma outra situação assim, muito delicada, também tem que ser muito importante de ser ponderada aqui. Conversas de corredor. A famosa fofoca, né? Que a gente sempre fala por fofoca. As conversas de corredores, conversas paralelas, temos que ter muito cuidado. Porque, querendo ou não, certas conversas que nós possamos ter, possa chegar de uma outra maneira, né? Em outro setor, principalmente o setor hierárquico. É aquela famosa, acho que já ouvimos aquela expressão telefone sem fio, já brincaram na época de infância, em escola, qualquer outro meio social, cultural, né? O telefone sem fio, você fala, eu lembro que na escola brincávamos telefone sem fio, né? Os coleguinhas sentados, cada um, a professora falava uma palavra, uma frase no ouvido de um, e cada um ia passando da maneira que ia escutando, até chegar de uma maneira totalmente distorcida, diferente. Aonde deveria chegar. Então, as conversas de corredores são isso. Vocês têm que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, né? No meu ambiente de trabalho, eu tenho que saber selecionar que tipo de conversa eu vou ter, o que eu vou falar, se aquilo vai pegar mal. Será que eu falar alguma coisa do meu colega para um outro colega vai chegar até ele de uma maneira positiva? Às vezes nós não estamos nem fazendo a fofoca, nós estamos fazendo, né, algum comentário, só que aí possa gerar uma fofoca de uma outra maneira, né, e chegar de uma maneira totalmente distorcida. Então, também falar sobre, né, no nosso nível hierárquico mais em cima, né, ou até mesmo mais embaixo, independentemente, temos que ter muito cuidado. Ou também pega muito mal para você estar num tipo de conversa e falar todas as se você não, uma coisa que eu sempre aprendi se eu não tenho nada bom para falar de algo, de alguém, é melhor ficar calado. Então, é uma dica que eu dou para nós, é uma dica para nós profissionais. Se eu não tenho nada de bom para falar, melhor ficar calado, né? E para que aí não pegue isso um ponto negativo para você, tá bom? Então, na empresa que eu trabalhava, o pagamento era desse jeito, os colegas eram assim, a empresa agia daquela maneira. Lembrando que a cultura organizacional de uma empresa é diferente da outra. Você nunca vai conseguir encontrar uma empresa que tenha a mesma cultura organizacional, tá bom? Então isso fica uma dica, muito cuidado com as conversas de corredores.